Bom, nada de novo. Perdemos mais uma. Uma que não passamos nem perto de ganhar. Mais uma que, embora até a marcação tenha acertado um pouquinho, não produzimos nada. Agora aqui na Bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer Muito Santos. Mas pra gente falar de um pós-jogo que talvez não tenha muito o que falar, porque por mais que a atuação tenha sido levemente diferente de algumas outras, o resultado no final foi o mesmo ou pior. Né? Mas vamos falar do começo, né? O Turra surpreendeu a mim, ao GE, né? A quase todos os jornais que cobrem o Santos, né? Porque, ele colocou mesmo o João Paulo ao invés do Vladimir, o que é uma decisão super correta, né? Não tem nem comparação, né? Um é goleiro, o outro não. E colocou o Alex, né? No lugar do Messias. Não que o Alex seja o culpado diretamente, né? Mas é um dos. Mas vamos falar do primeiro tempo, né? O primeiro tempo, o Santos, até os 10 primeiros minutos, eu até tava gostando, porque o Santos estava se defendendo, né? E ainda estava conseguindo sair para o contra-ataque. A primeira chance, que saiu em poucos minutos de jogo, foi do Santos, né? Um chute cruzado do Marcos Leonardo. Foi uma boa oportunidade do Santos, né? E aí o Fluminense ia pro ataque, tinha um certo volume ali, às vezes até conseguia uma achada, mas assim, era uma defesa que tinha acertado ali o ataque do Fluminense, né? O Fluminense cercava, até podia ter um pouquinho de volume, mas o Santos conseguia neutralizar de certa forma bem até o Fluminense. Aí depois dos 15, 20 ali, minutos, depois dos 10 minutos, mas assim, foi acentuando mais, o Santos foi parando de jogar, mas também não deixou o Fluminense ter oportunidades perigosas, né? O João Paulo, pelo menos no primeiro tempo, não teve tantas defesas difíceis assim, né? Ele fez, claro, uma ou outra, mas no geral foi até aceitável, né, a partida no primeiro tempo. Porque assim, a gente tem que entender também que, o elenco do Santos não consegue hoje jogar pra frente. 2, que o técnico também não. Mas vamos supor que, apesar disso, a gente cobre enfim, ele tente jogar pra frente. A gente tá falando de uma equipe grande também do futebol brasileiro, né? Do Fluminense, que joga no Maracanã, tem também pessoas e tal. Então não é fácil você ir na casa do adversário e dominar aqui no futebol brasileiro, né? Só se o outro time for muito fragilizado, que é o que acontece com o Santos hoje. Hoje quem vai na Vila Belmiro domina o Santos porque o Santos é frágil, mas o Santos não vai conseguir fazer isso. E em condições minimamente assim, iguais, assim, se um time grande tem um time mediano, ele já não é dominado na sua casa, né? Só se de novo for times muito abaixo. Então eu nem esperava que o Santos fosse dominar o Fluminense, né? O primeiro jogo eu tava até, bom, encaixou ali, se continuar saindo assim no contra-ataque, pode ser que dê bom ali em algum momento, né? E aí a gente foi pro intervalo, né, no 0 a 0, já abdicando um pouco de contra-ataques, mas ainda assim encaixando na defesa, né? E aí no segundo tempo vieram. O segundo tempo começou, né? O Santos abdicou ainda mais, né, de atacar. E aí começou algumas substituições, né? Camacho, Lucas Braga, Inocêncio e Luan Dias, né? Não nessa ordem necessariamente, mas enfim, entrou esses jogadores. Quando assim, o Turra mexe no time, ele mexe para pior. Mas eu não fico puto com as mexidas dele, nesse sentido que eu vou falar agora, porque o banco é esse, cara. O banco é horroroso. O banco é horroroso. Só que tem, assim, algumas situações que, desculpa, não dá pra defender. Por que entra o Camacho, cara? Por que entra o Camacho? Você tem o Sandri. O Inocêncio no lugar do João Lucas, beleza, né? O que tinha é o que tem, né? Mas, por exemplo, o Lucas Braga também. Né? Hoje é o que tem, né? Já que você afasta o Soteldo e você, como
técnico, mas também, principalmente, você que é diretor ou presidente do Santos, não busca qualquer tipo de reconciliação, né? É só não volta e já era. E deixa o time na penúria, que é colocar o Lucas Braga em campo. Você tem, no lugar do Luan Dias, você poderia pôr um Daniel Ruiz. Mas o que aconteceu? Você afasta o Daniel Ruiz. E pior, você vai estar querendo devolver o Daniel Ruiz para ficar com o Luan Dias, né? Então, assim, fica difícil, porque você tem... Não que são grandes gênios do futebol, mas assim, você tem opções melhores que você prefere as piores, assim, né? O jogo contra o Goiás também é outro jogo que, assim, as substituições foram muito, muito ruins, né? Muito ruins mesmo. E eu tava comentando com um amigo por WhatsApp, né, na hora do jogo. Falei, cara, você tem na lateral direita o lateral do 16º colocado do ano passado, a reserva dele é um lateral de um time sem divisão. A sua zaga é um zagueiro desse mesmo time, 16º colocado. O outro parceiro de zaga dele é um zagueiro que o Famalicão de Portugal não quis. E o reserva desses dois é um zagueiro que foi rebaixado ano passado e que ganhou a promoção de continuar na Série A num gigante que é o Santos. Então, assim, 2 mais 2 nunca vai ser outro número que não seja 4. Então, se você contrata um lateral de um time que foi quase rebaixado e de um time sem divisão, e aí dois zagueiros de um time de quase rebaixado, o outro de rebaixado, e que um time pequeno de Portugal não quis, o seu time vai ser ruim. E a mesma lógica se aplica pro Luan Dias, né? Que o gol foi praticamente... Assim, claro, teve o erro defensivo de todo mundo deixar o Cano passar entre 2, 3 jogadores, mas assim, isso vale também pro Luan Dias, né? Porque no Luan Dias, naquele contra-ataque, tudo bem que assim, a gente tava em inferioridade numérica, né? Estavam 2 contra 3, mas tinha um terceiro nosso chegando. Porra, ele tinha a opção do Marcos Leonardo, se eu não me engano, era o Lucas Braga chegando. Acho que não era o João Lucas, acho que era o Lucas Braga. Ele podia tentar, né, inverter pro Lucas Braga. Ele tentou fazer uma jogada individual, na qual foram 2 jogadores do Fluminense em cima dele, e ele deu um chute, assim, ridículo, né, ridículo, assim, uma decisão que já era ruim, que ele já tomou uma decisão errada. Ele ainda aplicou essa decisão errada de um jeito ruim, né? Tipo, não é que ele tomou uma decisão errada, foi lá e fez um grande lance. Poderia acontecer. Ele não deixou de tocar, mas fez uma jogada individual que surgiu o perigo. Não, assim, foi a jogada errada, a execução foi errada também, e foi tudo errado, né? Então, quando você tem jogadores como Landias, como Camacho, que enfim, né, é o Camacho, você acaba propiciando lances desse pro Fluminense. Lance esse que foi, depois desse chute ridículo do Landias, o contra-ataque do Fluminense, que o cruzamento do Johnny Gonzalez, né? O Cano passou por 3 zagueiros, que foi isso que eu falei, né? Lateral de time sem divisão, zagueiro do 16º colocado ano passado, e o zagueiro que um time pequeno de Portugal, que é o Famalicão, não quis. Um atacante argentino bom, né, que já demonstrou ser bom, não só no Fluminense, mas em outro grande, que era o Vasco, passa entre esses caras e faz o gol, né? Então, assim, é uma cadeia de reação de jogadores que não deveriam estar, né? Então, Luan Dias não deveria estar, Inocêncio não deveria estar, até coitado do Inocêncio, né? Ele até tenta. João Lucas não deveria estar, o Joaquim não deveria estar, Alex não deveria estar, mas estão. E aí, quando estão, a gente tem essa possibilidade de lances do adversário, que agora, dessa vez, o Fluminense aproveitou, né? E que os adversários costumam aproveitar contra o Santos, né? É o Santos que não aproveita alguns erros dos adversários, mas os adversários, eles aproveitam esses erros do Santos, né? Aproveitam esses erros do Santos. E aí agora, para aproveitar para falar de gente que não deveria estar no Santos, falar da diretoria já é chovendo molhado, né? Mas assim, falando especialmente do técnico, tudo bem, você conseguiu um jeito de encaixar a marcação ali, de não sofrer tanto perigo assim do Fluminense, e o gol sofrido foi numa jogada de um erro nosso lá na frente, beleza. Mas também você parece que o time não treina ofensivamente, não tem jogada nenhuma ofensiva, né? Não tem jogada nenhuma ofensiva. Se com o Odair a gente reclamava que o time não produzia,
Eu acho que o Paulo Turra conseguiu piorar isso. E olha que era bem difícil, hein? Era bem difícil. O Santos até deu um chute ou outro no jogo, mas assim, é aquele negócio. Contra-ataque, bola longa, estica, torce pro Marcos Leonardo correr e ganhar de alguns e chutar pro gol. O Marcos Leonardo acerta alguns gols ainda? Claro, ele é bom centroavante. Mas essa não é a jogada ideal para que ele finalize e crie jogadas e crie gols. E faça gols. Não é a jogada ideal. Então quando você tem uma um sistema, né, uma coletividade que joga desse jeito, a chance de você perder é grande. Por mais que você se defenda, por mais que eu entenda que foi um erro do Luan Dias que gerou o gol do Fluminense, até tudo bem, né, que foi um erro da zaga, enfim, de deixar o Germancano passar. Mas assim, tudo isso é por causa de nível de jogadores que você contrata, né, tanto do Luan Dias quanto, enfim, da defesa que eu já cansei de falar, e tanto do Paulo Turra. Esses caras estão no Santos porque alguém procurou. Este alguém se chama Falcão. E o Falcão está no Santos porque alguém o procurou. Quem o procurou? Andrés Rueda. Então, assim, tudo é uma cadeia de reação de alguém que não sabe o que faz no comando do clube. E para finalizar sobre a situação do Santos, né, eu até tinha me enganado, né, o Goiás joga contra o Grêmio, né, na rodada ainda. A gente vai falar um pouquinho dessa rodada, né. O Corinthians joga agora com o Vasco, lá em Itaquera. O Goiás joga contra o Grêmio na Serrinha e o São Paulo joga contra o Bahia no Morumbi, né. O Bahia visita o São Paulo. O Corinthians ganhar do Vasco é uma coisa completamente possível. O Goiás ganhar do Grêmio, embora o Grêmio esteja lá em cima, pode ser, é possível. E o Bahia ganhar do São Paulo, que eu já acho um pouquinho mais difícil. Mas assim, se Corinthians, Goiás e Bahia ganham seus jogos, o Santos entra na zona de rebaixamento. Nessa rodada ainda. Ou seja, o Santos precisa secar 3 times para que ele não entre na zona de rebaixamento. O Corinthians ganhar do Vasco é quase uma certeza. Eu acho muito difícil que o Vasco ganhe do Corinthians. Goiás e Bahia já é mais difícil de ganharem em seus jogos. Isso alenta um pouco, que a gente não entra ainda na zona de rebaixamento. Mas se continuar com esse futebol, com esse desempenho, vai entrar. Se não na próxima, na outra. Se duvidar, antes de virar o turno. E aí vai só para sair. A gente espera que até lá os reforços cheguem, se adaptem, joguem bem de verdade. Porque se continuar desse jeito, o Paulo Turra continuar desse jeito também, a gente vai entrar antes da virada do turno. O que você achou aí do resultado? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. Nice.